naquela favela onde tem uma linha de trem ali, passou até uma reportagem esses dias. Jacarezinho, essa aí, estava fazendo trabalho lá. E lá nós estávamos desmanchando ligações de telefone clandestino. Só que nós fomos desmanchar na boca de fumo lá, e na boca de fumo a gente não pôde desmanchar, pelo contrário, tivemos que fazer mais. Tivemos que fazer até mais. Aí tá bom. E eu subindo numa escada, eu fui descascar um fio. E normalmente a gente descasca o fio com alicate assim. Você estava numa escada, você faz assim. Poxa, não sei por que carga d'água, eu fiz assim. Quando eu fiz assim, o fio partiu do alicate, pimba. Eu tenho uma marca aqui, ó. Até hoje do alicate, ele pegou pimba na minha testa. Quando ele pegou, que eu tirei o sangue. Eu com o corpo quente, era verão, o sangue começou a escoar sangue, aí eu desci e entrei para dentro da nossa barraca, e ali a corda daqui, prensa aqui para poder parar o sangue, aquela coisa toda. Aí estampou o sangue, eu fiquei com a roupa toda ensanguentada, esperando dar a hora para a gente ir embora. Nesse intervalo que eu estou esperando, vem um camarada. Vem um camarada de lá, com uma pistola na mão. Chega até a barraca, chega perto de mim, mas magro que não aguentava um soco. E bêbado e drogado, não sei o que aquele cara tá, ele estava muito doido. Aí chegou para mim e falou assim: aí, te achei. Falei, como é que é? Já estava tudo ruim, mano. Eu tinha tomado o cara, eu tinha feito sangue. Aí o cara chega para mim: eu te achei, é você mesmo. Eu falei: eu mesmo o quê? É você, o segurança da Teleste, que reagiu quando as pessoas estão lá. Hoje eu vou te matar. Eu falei: pai, tu é maluco, rapaz. Tu é maluco, rapaz. Eu não trabalho na Teleste, não, rapaz. Eu trabalho na empreiteira, rapaz. Ele: não, é você mesmo, eu vou te matar. É você que reagiu ao assalto, você reagiu ao assalto. Aí eu falava: mas rapaz, mas não foi eu, cara, olha aqui, ó. Eu trabalho aqui na empreiteira da Teleste, é ruim nada. Aí o dono da barraca pegou, mandou chamar o dono da boca de fumo. O dono da boca de fumo veio, chegou na hora, aí falou com ele: tá maluco? Olha o nome do cara, Caveirinha. Tá maluco, Caveirinha? Não, tá mal, rapaz, só vem vacilando, não tá vendo que o cara trabalha aí. Ainda bem que a gente tinha feito lá um negócio pra ele, né, irmão? Senão eu tava ferrado. Só se tivesse cortado a ligação dele lá, ainda bem que a gente tinha cortado a ligação dele, irmão. Aí ele deu um catiripapo no cara, no Caveirinho, mandou ele embora. Aí eu peguei e fui embora, fiquei lá na barraca. Em frente à barraca tinha uma casa, uma quartinha assim em cima do muro. O homem saiu lá de dentro, aí foi, me chamou. Falei: cara, para você se limpar aqui dentro e fazer um curativo aí. Aí eu peguei, entrei, ele fez um curativo, me limpou. Aí eu falei assim: o senhor ele chamou, né? Ele falou: sou. Eu falei: eu sou o grande Anção, malvado meu pai. Eu dei aquela saudação, agradecendo o orixá que tinha me livrado. Para mim, quem tinha me livrado era quem? O orixá. Para mim, quem tinha me livrado tinha sido o orixá. Essa foi a quinta tentativa. Passado dali, irmão, eu já trabalhando na Brama, eu fui na casa de um amigo, lá na Chatuba de Nilópolis. Fui visitar o camarada. Cheguei lá, estou lá na Chatuba de Nilópolis. Cheguei num bar, comecei a tomar cerveja e perguntar pelo Jair: onde mora o Jair? Onde mora o Jair? Então o cara, aí eles falaram, dois camaradas que estavam assim, falou: tu conhece o Jair? Eu falei: pô, cara, conheço, não, ele trabalha comigo e tal. E eu com uma bolsa, uma pochete atravessada. Aí ele: não, você conhece? Não, eu falei: eu conheço o Jair, sei o quê, é um amigo meu. Aí ele falou: pô, o Jair mora depois da ponte ali. Vamos acabar de tomar cerveja aí que eu vou te levar lá. A gente te leva lá. Eu falei: pô, legal. Aí acabamos de tomar cerveja e tal, paguei a cerveja deles, paguei a minha e fui descendo com eles. Nunca vou descendo com eles, o Jair vem saindo de uma rua. Aí grita: ô morta! Aí ele falou o nome dos dois camaradas. Falou: não, é meu amigo, é meu amigo. Aí eu falei: pô, o Jair lá, quero o Jair lá. Aí fui encontrar com o Jair. Aí os caras foram embora, o Jair me levou, fomos para a barraca de novo, tomar cerveja, estamos lá bebendo, daqui a pouco ele fala: rapaz, se eu não chego na hora, que tragédia que é assim? Eu falei: por quê? Porque os caras estavam te levando para a ponte. Eu falei: rapaz, ali para a ponte, eles só levam quando vão matar. Os caras vão te matar, pensando que você era a polícia. Rapaz, quando ele falou isso, a minha perna começou a tremer. Aí eu falei: já eu vou embora, vou ficar aqui. Mas não, agora está tudo bem. Eu falei: rapaz, está tudo bem o quê? Ele me leva até o ponto, vamos até lá embaixo, porque sozinho também não vou mais não. Rapaz, fui embora. Irmão, sexta tentativa do diabo. Agora teve a sétima. Sétima tentativa, eu estava num bar.
Eu estava num bar primeiro cedo, num bar do irmão da mãe de santo, bebendo. Eu tinha bebido naquele dia 22 cervejas. 18 cervejas eu tinha bebido sozinho. E bebi umas 4 cervejas com 2 jovens que chegaram na hora lá e estavam batendo papo e beberam comigo. Eu bebia muito mesmo, eu bebia muito. É porque minha esposa não veio e meu filho também não pôde vir. E também o vídeo que eu tinha feito um vídeo, mas eu esqueci o pendrive. E nesse vídeo eu mostro eu num bar com essas montoeiras de cerveja que eu bebia. Todas as fotos minhas que eu tinha, você ia ver que todas as fotos minhas, tudo era bebida no meio. Tudo tinha que ter bebida no meio. Aí eu saí de lá, fui para um pagode. E lá nesse pagode saiu uma briga. Aí uma amiga falou assim, olha Mota, o gordo está brigando lá. E eu fui lá para separar. Nunca vou para separar, de repente uma pessoa vai, me engravata, coloca uma pistola nas minhas costas e vem me puxando. E eu me debatendo. Eu caí por cima dele, eu senti aquela arma fazer assim pelas minhas costas. Deslizar assim e sair pelas minhas costas. E veio o outro, deu um bico na minha perna, aí aquela confusão toda, aí uns amigos meus que era bombeiro, eu sou bombeiro, cara, que é isso, o cara é amigo, não sei o que, aquela confusão toda. Aí o cara falou assim, nós somos polícia, rapaz, nós somos polícia. Aí, como naquela época eu era filho do diabo mesmo, porque mentia, igual eu não tinha naquele período não, viu? E as mentiras eram cada uma pior do que a outra. Aí eu falei com ele assim, vocês são polícia, meu pai é subtenente do bombeiro. Quando eu falei isso, o camarada falou assim, não, peraí, deixa ele, nós só vamos ali, vamos tomar cerveja. Aí o amigo meu, que a gente chama ele de gordo, o nome dele é Jorge, aí ele falou, não, Mota, vambora, vai com ele não. E de repente saiu outro amigo, outra confusão, e espalhou-se tudo, os camaradas saíram, eu saí dali e fui embora. Aí os amigos que iam comigo, eu falei, não vamos comigo não, porque os caras podem vir pelo meio do caminho aí, querer me matar, e vocês podem estar juntos e vão morrer. Deixa eu ir, se eu tiver que morrer, eu morro sozinho. Mas Exu está comigo, vamos embora. E fui embora para casa. Bom, 7ª tentativa do diabo de tentar tirar a minha vida. E nesse período, a minha esposa, coitada, sofria. Porque eu nem para casa ia. Eu saí dali, eu ia direto para a casa da amante. 7ª tentativa do diabo. Mas como eu disse, Deus tem um plano na sua vida e na minha vida. Deus tem um plano na nossa vida. Nesse período, a minha esposa, que também era do Candomblé, era Ked, que também era do Candomblé, minha esposa, ela largou e começou a frequentar a Igreja Universal junto com a minha mãe. Começou a frequentar a Universal com a minha mãe, frequentar a Universal, e eu agora no Espiritismo, e ela na igreja. Eu no Espiritismo e ela na igreja. E aquele conflito. A minha esposa começou a frequentar e buscar, minha mãe de vez em quando chegava na minha casa, eu chegava bêbado. Aí no domingo de manhã minha mãe chegava da igreja, trazia um pedacinho de bolo e falava, meu filho, come esse bolo. Aí eu comia, aí ela dava 3 comigo. Sangue dos tem poder, sangue dos tem poder, sangue dos tem poder. Aí eu, que bolo gostoso, bolo cheio de azeite que ela botava, irmão. Era uma coisa terrível. Me trazia, e me dava banho, trazia uns negocinhos assim, para eu tomar banho de descarrego. Eu começava a rir, mas pegava lá o banho dela, jogava. E ela jogava em cima da casa, meu pai quase batia nela. Você está jogando esse negócio em cima da casa, não. E era uma coisa de louco. Mas foi ali, irmãos. Foi ali. Foi ali que tudo foi começando. Ali foi tudo começando. A minha esposa agora, ela conhece um ponto de pregação. O meu filho tinha um problema de coração que ele tinha que operar o coração. Minha esposa agora frequentando um ponto de pregação. Aí um dia, toda vez que ela ia, ela me contava o que acontecia lá. Toda vez que ia me contar o que acontecia lá. Mas eu era um cara mau. Sabe o que era um homem mau? É que minha esposa não veio aqui. Mas eu era um cara mau. Eu batia muito na minha esposa. Eu não só batia, eu esfaqueava ela. Eu não só batia. Eu dei uma coça na minha esposa de ventilador. Eu falei para ela, eu chegava na minha casa, me dava um branco tão grande, quando eu botava o pé, parecia que tudo sumia. Eu só olhava para ela e só sentia vontade de sangrar ela. Aí eu peguei o ventilador e falei, hoje eu vou te dar um sacudimento, mulher. Vou te dar um ebol hoje. Aí comecei com o ventilador. Mas eu quebrei o ventilador nela todinho. Mas dei uma coça nela, danada com o ventilador. Mas isso antes dela conhecer Jesus. Porque quando ela começou a frequentar o ponto de pregação, aí eu cheguei em casa, ela estava indo para esse ponto de pregação. Aí eu cheguei em casa e vi um bilhete. Amor, fui para o ponto de pregação da Silvana. E eu doidaço, cheio.
manguaça. Aí eu falei, amor, tu vai ver amor quando eu chegar. Aí fui na cozinha, apanhei uma faca. Aí sentei na cama e falei, amor, hoje eu vou te lascar tudo, você vai ver. Eu falei pra tu não ir. Aí sentei, deitei, botei a faca do lado, virava pra lá, virava pra cá. Aí, daqui a pouco eu levantei, aí sentei na cama e pensei, bom, vai que eu mato ela hoje e Deus me mata também. Acho melhor não matar ela hoje não. Não vou fazer nada com ela hoje não. Aí eu fiquei com medo de Deus. Fui lá, guardei a faca, deitei, peguei no sono, aí ela chegou. Eu com uma fúria, doido para pegar ela, doido para dar uma coça nela, mas eu não conseguia. Eu não conseguia. Aí falei para ela, ó, se no próximo sábado tu for para lá, esse ponto de pregação era todo sábado. Era todo sábado esse ponto de pregação. Eu falei, se no próximo sábado tu for para lá, tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Ainda mais tu chegar a hora que tá chegando. Rapaz, minha mulher tinha um medo de mim, mas um medo que quando ela fazia qualquer coisa assim, que ela sabia que eu não ia gostar, que eu chegava em casa, ela já estava tremendo. Ela já tremia-se toda. Tanto medo que ela tinha de mim. Mas eu não sei que depois que ela conheceu Jesus, ela ficou corajosa. Porque no outro sábado, irmão, ela foi de novo. Aí eu falei, mas... Aí eu cheguei, mãe, a gente morava com a minha mãe, eu falei, mãe, nesse período, eu já tinha saído lá da casa. Irmão, Deus faz umas coisas na nossa vida que a gente não entende, vai entender depois, viu? Saiu uma brigada lá no terreiro de santo que eu tive que voltar para dentro da casa dos meus pais. Foi uma prova da não vou montar aqui não. Aí, minha esposa foi. Eu falei, caramba, ela foi. E nesse dia, chegou 1h. Ela chegava às 11, ela chegou 1. Aí eu falei, 1h já vai dar e ela nada de chegar em casa. Eu falei, essa mulher ficou corajosa demais. A mulher começou a ficar muito corajosa. E ainda chegou em casa e começou a me contar. Aí foi que ela foi e falou nesse dia, falou assim, olha, o irmão que estava lá falou que Deus estava curando o nosso filho. Aí eu fiquei assim, aí mexeu comigo. Eu falei, bom, aí... E ela começou a falar desse irmão lá, e eu comecei a ficar com ciúme. Ela começou a falar, toda vez que ia, falava do irmão, eu já comecei a ficar com ciúme. Eu falei, rapaz, mas só vem falando desse cara agora. Aí eu já comecei a ficar meio com sono. Eu tive uma ideia, eu falei, bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar ela em outra igreja e tiro ela desse negócio. Olha que ideia burra de minha, né? Porque já que a intenção do diabo era não tirar ela da igreja, mas eu ia levar ela em outra igreja. Aí eu botei isso na cabeça, não vou levar ela em outra igreja. Aí tá bom. Aí eu falei, não. No sábado à noite vai ter um culto ali que eu estou sabendo, eu vou te levar lá. Nós vamos lá nesse culto. Aí fui. Irmão, mas quando eu cheguei lá no culto, aí eu estou vendo lá as irmãs tremendo e rodava, caía, ficava um monte de irmã caída, desmaiada no chão. Aí eu fiquei olhando aquilo, aí daqui a pouco eu via outras pessoas levantando e falando um montão de língua e indo, fazendo assim. Aí eu falei assim, mas isso aqui é igualzinho lá no terreiro de Macumba, pai. Olha só. Aí daqui a pouco ele me traz uma pessoa, um camarada que dizia que o Espírito Santo queria falar comigo. Aí, irmãos, ele veio igualzinho uma entidade que a gente tem lá no Candomblé, que a gente chama lá de Oxorufã. E ele veio igualzinho, eles vieram, o Espírito Santo queria falar comigo, mas tinha que ser carregado. Eles vieram segurando ele, vem ele. Assim, irmão, diante dessa luz. Vem ele, assim mesmo. Aí chega perto de mim, aí bota a mão em cima de mim. Mas eu que o Senhor Aí eu tô assim. E eu lembrando e e saí. Aí eu falei, mas que acha isso? Eu pensando, falei, rapaz, que troço doido. Aí tá bom. Aí o pastor, no final, pastor Jair, não sei se conhece esse pastor, uma figura. Aí o pastor fez um apelo lá, eu não fui, né? Eu não quis ir não. Mas como eu já tinha frequentado os mormons, e tinha sido batizado na igreja dos mormons, né? Aí no final eu fui lá falar com o pastor que eu queria oração. Aí ele falou para mim assim mesmo, na hora que chamou você não quis, agora você quer? Aí eu falei, estou dizendo que isso aqui não é aqui, né? Tem que ficar não é aqui não. Aí eu não quis orar não, irmão. O pastor não quis orar não.
Aí tá bom, então vamos embora. Aí saí dali com a minha esposa, eu falei, não foi esse lugar que eu não consegui tirar de lá não. Fui embora com a minha esposa, mas não procurei mais igreja. Não procurei mais igreja. Só que um dia, um amigo e irmão, que hoje ele é pastor, ele frequentava o centro comigo, ele era um teatro da Mãe de Santo, ele já tinha se convertido, ele estava na Assembleia de Deus. E ele vivia me chamando para ir lá, vivia me chamando para ir lá. Então eu resolvi ir com ele. Aí eu resolvi ir com ele, fui lá num culto. Bom, nesse dia, nesse culto, fui lá, eu me entreguei para Cristo. Naquele dia eu me entreguei para Cristo, embaixo de choro, de lágrimas, e fiz uma coisa com os irmãos. Às vezes eu falo, quando eu costumo pregar, e eu costumo falar da Assembleia de Deus, eu costumo falar assim, olha, a falecida. Eu não falo Assembleia, eu falo a falecida. E muitas pessoas podem pensar que quando eu falo a falecida, pode pensar que eu estou fazendo algum sarcasmo contra a igreja e ironia, mas não é. Não é, porque eu falo falecida, eu costumo falar falecida toda vez que vou pregar, né? Mas por que eu falo falecida? Por exemplo, uma mulher que se separa do marido, né? Ela não existe ex-marido, existe o falecido, né? Ela fala assim, a pessoa pergunta, como vai fulano? Ah, o falecido? O falecido está lá. Mas não é que o falecido morreu, é que o que morreu foi o quê? A relação, né? Então quando eu falo falecida, eu falo porque a minha relação com a igreja, a Assembleia de Deus, morreu. Embora hoje, depois que o irmão cantou aquele hino, eu me senti na verdadeira Assembleia de Deus. Eu falei, hoje eu estou na verdadeira Assembleia de Deus, louvado seja o Senhor. Aí eu peguei e aceitei Jesus lá. E lá eu comecei a frequentar aquela igreja. Aí eu comecei, irmãos, a ter as mesmas experiências que eu tinha no Espiritismo. Por quê? No Espiritismo, eu já tinha um dom de adivinhação. Muitas vezes eu ia para alguns terreiros de candomblé, ia tocar candomblé lá, e às vezes a gente sentado na mesa, tomando cerveja, de repente eu olhar para uma pessoa assim, e começava a falar da vida da pessoa. E fazia a pessoa chorar ali. Eu já tinha esse negócio comigo. E na Assembleia de Deus, chegou um período que eu tive o suposto batismo com o Espírito Santo. Bom, isso já começou na minha casa, aconteceu dentro da minha casa, eu fui para a igreja, aí quando chegou a noite na igreja, aconteceu de novo, na hora da oração, eu comecei a pular, e falar em língua, aí ficou um irmão que frequentava a casa dele, que eu tinha ele como um exemplo lá, porque era usado por Deus, aí ele falou assim, não, foi Deus não, foi o diabo, não é Deus não, aquilo ali é demônio. Aí ele era o expert de saber quando era diabo, quando não era, quando era Espírito Santo, quando não era. Aí tá bom, ele disse que não era Deus, aí tá bom. Irmãos, aí ele falou comigo, olha, não foi Deus não, aquilo foi o diabo. Aí, só que entenda bem, irmãos, quando eu saí no Espiritismo, eu era fiel, tinha minha fidelidade ali, minha crença. Quando eu fui para a Assembleia, a mesma coisa eu fiquei. A mesma coisa eu fiquei. Eu comecei a aprender tudo sobre a Igreja Assembleia de Deus. A origem dela, quando começou, como foi, a mesma coisa que eu fiz com a Igreja Adventista quando eu vim para cá. Comecei a saber tudo, porque eu sabia tudo do Espiritismo. Tudo eu sabia do Espiritismo. Aí, eu falava com Deus, não é possível, lá no Espiritismo eu não incorporava, e agora o demônio entrou em mim, que é isso? E, irmãos, eu ia visitar algumas igrejas, e lá você sentia aquela vontade incontrolável de falar em língua estranha. Eu estava lá e ficava com aquela vontade de falar em língua estranha, eu me prendia, querendo falar, eu me prendia, porque ele disse que era demônio, que não era para eu falar. Até que um dia nós fomos por um culto, eu pertencia ao grupo de varão, cantava lá, não sei porque eles se que eu cantava, eu cantando, você vai falar, o que você faz lá? Eu não sei, mas lá eu cantava, viu? Aí, chegamos lá, eu orei a Deus e falei com Deus, Senhor, se foi o Senhor, agora irmãos, eu quero que você entenda isso, eu quero que vocês entendam isso. O diabo pode ler pensamento? Aí você vai dizer que não. Então vamos lá. Então me explica o que aconteceu. Porque eu ajoelhei e orei em pensamento e falei com Deus em pensamento. Se foi o Senhor, me batizou com o Espírito Santo, o Senhor vai confirmar isso lá.
O Senhor vai usar uma pessoa que não seja daqui do Margarida, uma pessoa de longe, para poder falar comigo. Tá bom, e fui para esse culto. Estou lá no culto, e nesse dia tinha um pastor aqui de Caxias, veio daqui de Caxias, que estava lá cantando e ia pregar. Então, de repente, um pastor ele saiu assim, correndo, foi até o portão, encostou lá no diácono que estava na porteira, e começou a falar isso aqui. Entregou lá o negócio. Aí ele fez isso. Eu estava sentado no segundo banco. Aí ele falou com ele, o senhor saiu assim, foi até o diácono, rodeou, veio, parou em cima de mim, aí começou a falar: filho meu, eis que eu, teu Senhor, falo contigo. Tenho eu derramado do meu espírito sobre ti. Por que tu não sente minha presença? Sou eu que tenho te batizado. Agora eu te digo, eu orei em pensamento. Eu orei em pensamento. E aí, eu digo para você, como que você vai dizer que não é Deus? Mas a gente vai chegar lá. E depois eu vou dizer para você, não foi Deus. E eu vou dizer para você, não foi Deus. Você vai falar assim, irmão, até é louco. Eu acho que depois que eu virei adventício, eu fiquei louco mesmo. Eu descobri tanta coisa que eu cheguei e quase fiquei louco mesmo. Eu quase fiquei louco mesmo. Depois que eu comecei a descobrir tudo, eu fiquei pior do que Paulo. Aí ele falou comigo. Irmãos, naquele momento, eu estava sentado numa cadeira. A cadeira ela não ficava mais no chão. Porque eu comecei a me sacudir, falar em língua, e a cadeira subiu. Eu segurava na cadeira, a cadeira subia. E eu falando. E detalhe, eu queria falar minha língua normal, eu não conseguia. Eu virava para esse irmão, que era o Maxwell, que estava do meu lado, eu olhava para ele e queria falar. Eu queria falar assim para ele, eu quero falar minha língua normal. Aí quando eu falava para ele, parecia piada. Parecia piada, mas não, era sério. Eu não conseguia falar minha língua normal. Acabou o culto, eu saí do culto, fui para minha casa andando pelo meio da rua e falando. As pessoas iam pensar que eu era louco. Porque imagina você passar pelo meio da rua, fui embora assim, mano, fui falando. Cheguei em casa, entrei, me ajoelhei no canto da cama. Minha esposa tinha ido para outra saída lá com as irmãs da igreja. Eu me ajoelhei e ali falando, orando, falando com Deus. De repente eu senti aquela presença na minha porta. Na porta do meu quarto. Irmão, a cama aqui, eu ajoelhado, com o rosto em terra. Eu conseguia ver um homem, todo de preto, com um chapéu preto, não tinha face, a face toda branca. Assim. E olhando. E de repente aquele homem saiu, e eu escutei quando a porta fez. Bum! Fechou a porta. Aí quando ele fechou a porta, eu fiz isso. Aí saí, levantei, fui até o quarto da minha mãe, porque a casa era acoplada. Aí eu fui até o quarto da minha mãe, aí perguntei ao meu filho. Falei, Cris, você esteve lá no lá no quarto agora? Ele falou, não, pai. Eu falei, rapaz, não era ele mesmo? Rapaz, pior que era ele mesmo, cara, ele veio aqui. Rapaz. Aí dali eu parei de falar. Só que aquele dali para frente, irmão, eu comecei a ter dons e comecei a ter visão que você pode ir na igreja, lá onde eu frequentei da Assembleia, e perguntar, quem era o irmão Mota aqui? E eles vão te falar. Porque tudo que eu entreguei lá para as pessoas, que eu entregava lá, aquilo acontecia na vida das pessoas. Aí você imagina, como que um homem como eu, com a experiência que eu tive uma experiência que eu estava na minha casa, orando, e de repente aquela voz falou comigo, que eu acreditava que era a voz de Deus. Hoje eu sei que não era. E você vai falar assim, irmão, que é isso? Não era Deus. Aí falou comigo, olha, sai agora, pega a bicicleta, quando você chegar na 14, você vai contar com o André, e você vai falar assim com ele. Irmão, na mesma hora, eu levantei, peguei a bicicleta e fui. E fui com a bicicleta. Essa bicicleta, irmãos, ela é resultado de oração, viu? É resultado de oração contrária. Porque eu orava
Todo dia pai Deus me dá um carro. Quando for um dia lá no meu serviço eu ganhei uma bicicleta. Aí eu falei, eu vou mudar a oração, eu vou passar a orar pedindo um foguete, um avião, qualquer coisa, ver se Deus me dá um carro. Porque eu orava pedindo um carro, porque eu tinha carteira, mas não dirigia. Mas eu orava pedindo um carro, acabei ganhando a bicicleta. E fui embora com a bicicleta. Irmãos, quando eu fui chegando lá, o André, na esquina da 14, onde a voz falou comigo, que para mim era Deus, viu? Que para mim era Deus, eu nem consigo dizer para você isso. A André vinha passando assim. Aí eu fui com a bicicleta e falei, André, para aí, quero falar contigo. Esse André, ele era filho da mãe de santo, tá? Ele era como um sobrinho para mim. O irmão dele, o Bruno, que a gente criou desde pequeno morando lá, ele morreu, mataram ele há pouco tempo, da forma mais horrível do mundo. Aceitou a ideia, a forma que mataram ele. Aí eu falei com ele, André, quero falar contigo. Ele falou, o que foi, tio? Eu falei, rapaz, Deus mandou vir aqui falar contigo. Aí ele falou o quê? Eu falei, rapaz, você está para fazer uma grande besteira e Deus está falando falar com você, que se você for fazer isso, você não vai voltar. Aí ele, não, que isso, tio? Eu falei, estou falando com você, cara. Aí ele pegou e falou assim, não, tio, sabe o que acontece? É que aconteceu uma briga lá no meu trabalho e o camarada lá brigou comigo, aí eu tenho um amigo que mora na favela lá do Cavãozinho, que ele trabalhava na Condúmio da Zona Sul, que mora lá na favela do Pavãozinho. E ele falou comigo que era para eu ir lá, que ele ia pegar uma arma lá, me dar, para a gente poder pegar o cara que fez isso comigo. Aí eu falei assim, não, rapaz, não é isso não. Sabe o que eu te falo o que é? Não é isso não. Você está com 38 lá na sua casa, escondido num lugar assim, 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 e você vai pegar esse revólver junto com o seu amigo para poder fazer assalto. E Deus está mandando dizer, se você for, você não volta. Aí ele, como é que tu sabe? Como é que tu sabia disso? Aí eu falei, eu não, rapaz, mas Deus sabia. Deus sabe de tudo. Aí ele, pô, tio, é verdade. Eu estou mesmo com 38 lá. Eu falei, olha, Deus está dizendo, se tu for, tu não volta, André. Se tu for, você não volta. Aí, naquele dia, ele deu um sumiço na arma. Aí eu marquei com ele para ir a uma igreja. Falei, você vai comigo na igreja tal, que Deus vai falar contigo lá. E lá nessa igreja tinha um pastor chamado Rodson. O camarada tinha um dom da adivinação que era terrível. Tinha a pregação, depois da pregação tinha um momento dele. Era o momento da revelação. E aquele homem, quando descia, ele descia, ia todo calmo. Aí chegava até a pessoa e falava assim, você. E é isso, a pessoa. Aí daqui a pouco ele ia falar, e você, e é isso, irmão. E ela batata, certinho. E o André está lá. E eu estou lá na porta. Daqui a pouco ele olhou para o André e falou, você, meu jovem, você trabalha numa empresa, a sua roupa é a cor de laranja, assim, 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 e começou, houve isso com você, e começou. Aí daqui a pouco o André foi lá para fora. Tio, como é que esse cara sabia da minha vida? O cara sabia do meu trabalho. Irmão, esse pastor, ele não morava ali. E eu não falei com ele do meu sobrinho. Eu não falei com ele, eu falei como ele sabia de tudo. A palavra Deus por mim, né? Deus por mim. E essas, irmãos, foram umas de várias experiências que eu tive. De várias experiências. De eu estar dentro da minha casa assim, eu olhar para o meu teto, eu ver o céu aberto, e a voz vinha e falava assim no meu ouvido, olha, sai agora e vai lá na casa de Josimar agora. Aí eu falava, estou indo, eu saía. E quando eu cheguei na casa desse Josimar, que era um camarada que eu achava o homem mais usado por Deus da igreja, quando eu cheguei na casa dele, quando eu entrei, a casa da frente, ele morava nos fundos. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu só vi a cena, a mulher dele agarrada assim, rasgando a blusa dele. Quando eu vi aquela cena, eu falei, ih, rapaz, estou voltando. Voltei. Quando eu cheguei no portão, a voz falou comigo, foi para isso que eu te mandei aí. Foi para isso que eu te mandei aí. E essa foi uma das coisas mais fortes que eu fui usado. Aí eu voltei. Aí eu falei, gente, vocês estão ficando loucos? Vocês estão malucos? Como é que vocês brigando desse jeito? Aí o Josimar, bom, era um casal que eles viviam em Cristo. Permaneciam casados por causa de Cristo. Porque eles sabiam que se um largasse o outro ia para o inferno. Então eles viviam casados por Cristo. Só que eles ficavam assim. Vambora, eu fui no lugar e a irmã entregou lá, que Deus vai matar Josimar, porque Josimar está atrapalhando o ministério. Só tinha uma solução para eles se separar, irmão. Ou morria ou traía. Então eles, ou um orava para o outro morrer, e era uma guerra terrível desses dois. Aí eu peguei, ele falou, 7h30, viu, irmão? Vai ter mais um tempinho. Aí eu peguei e fui lá com eles. Fui conversar com eles. Eu conversando com eles, ela não podia ter filho.
O sonho deles era ter filho, só que eles não podiam ter filho. Aí eu falei, Cristiano, o que aconteceu? Aí ele falou, Mota, Deus vai matar ela agora, dessa vez não tem mais jeito. Aí eu falei, por quê? Ela xingou e cuspiu na cara do pai dela. Irmão, o pai dela não tinha as duas pernas, era aleijado, mas o homem não era aleijado todo. Aquele homem era Rafael Campos, o homem, misericórdia daquele homem. Eu entendi porque ela fez aquilo. Aí eu falei, irmã, você fez isso? Fez. E eu novo vim na fé. Aí eu falei para ela assim, irmã, você se arrependeu? Aí ela está arrependida. Eu falei, então, irmã, está arrependida? Se você está arrependida, tem salvação, irmão. Deus vai te matar, não, você não vai morrer, não. Aí, não, irmão Mota, você está usando o coração para falar com ela. Olha só, peraí, Deus me deu um hino, Deus me deu um hino. Aí ele pegou um hinário, abriu, olha só, hino 90, aleluia, hino de velório. Aí, ó, Deus vai matar ela mesmo, não tem mais jeito não. Aí eu falei, que vai matar o quê, Josimar? Aí eu comecei a citar vários versículos bíblicos para ele, irmão, que nem eu sei de onde saiu tanto versículo bíblico naquele dia. Aí eu falei assim, agora eu quero orar por vocês. Eu quero orar. Aí eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, eu terminei a oração e eu falei para ela assim, olha, Cristiane, Deus manda te dizer que você não vai morrer e que você vai ter um filho homem. Aí ela ficou assim, eu falei, Deus me mostrou você com um filho homem. Você não vai morrer, vai ter um filho homem. Irmãos, quando foi na sexta-feira, ele falou assim para mim, eu trabalhava dia sim, dia não, aí ele falou assim para mim, Mota, hoje nós vamos para uma casa com uma irmã aí que Deus usa ela pra caramba, lá em Jesuíta. Aí eu falei, eu não vou poder, porque eu estou em serviço hoje, eu trabalhava à noite. Aí ele falou, tá bom. Eles foram na sexta-feira na casa dessa irmã. Quando ele bateram na porta da casa da irmã, que ela bateu lá, a irmã lá sentada, a irmã olhou para ela e falou assim, Deus manda te dizer que você não vai morrer e que você vai ter um filho homem. Então, no domingo à noite ele bateu lá na minha casa. Eu estava me preparando para ir para o culto, que era a mesma igreja que a gente frequentava, aí ele bateu lá, Mota, varão, tu é homem de Deus, tu é homem de Deus, varão. Aí eu falei, é isso, homem de Deus? Tu é homem de Deus, Deus te usa mesmo. Aí me contou a história. Irmão, passou o tempo, a mulher teve um filho e um filho, ela tem um filho hoje, um filho homem chamado Isaac. Aí eu te falo, irmão, e agora? Foi Deus ou não foi Deus? Quem? O diabo é onisciente? Não é onisciente. Mas eu estou dizendo para você, irmão, não foi Deus, e agora? Eu continuo dizendo, não foi Deus. Não foi Deus, que não era Deus que me usava. Ainda assim eu te digo, não era Deus que me usava, ele nunca foi. Aí os irmãos agora me perguntam, mas como que não era, irmão? Como você explica a questão do pensamento? Entenda, irmão, o apóstolo Paulo, ele fala para que nós temos cuidado, ter cuidado com o quê? Com os dardos inflamados de quê? De Satanás. Ou seja, são pensamentos que Satanás lança na nossa mente. Tem coisa que você pensa que está pensando e você não está pensando, mas são pensamentos implantados pelo diabo. Entenda que no momento daquela oração que eu fiz, aquela oração e aquela pergunta, você pensava, era eu que estava fazendo? Não. Mas na verdade era um pensamento já implantado pelo maligno. Por quê? Desde o princípio, a força que me usava e que me dava aquela visão, que me dava tudo, nunca foi Deus. Por que nunca foi Deus? Qual é a função do Espírito Santo? Convencer o quê? O homem do pecado. Opa! Então a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Então vamos lá, irmãos. Se a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, e o Espírito Santo, ele sabia que eu estava no pecado. Por que ele sabia que eu estava no pecado? Porque o pecado é o quê? A transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei? Não, tá bom. Se o pecado é a transgressão da lei, e eu vivia transgredindo a lei de saúde, eu transgredia a lei de saúde, para mim os mandamentos nem existiam. Porque a lei para mim tinha sido o quê? Abolida. Então, qual é o mandamento que eu transgredia sem saber? O quarto mandamento. O quarto mandamento. Eu transgredia sem saber. Mas o Espírito Santo sabia ou não? A função do Espírito Santo era me convencer disso ou não? Porque a transgressão do sábado é pecado ou não? Eu quero saber se para você a transgressão do sábado é pecado ou não? Sim. Então pronto. Então o Espírito Santo sabia que eu tinha um pecado, que ele tinha que me convencer desse pecado. Agora eu te pergunto, como que o Espírito Santo
poderia me convencer de alguma coisa se ele próprio estava me usando, me dando o dom de revelação, fazendo eu falar tudo da vida das pessoas? Se ele estava fazendo tudo isso, como que ele próprio podia me dar tudo isso e ao mesmo tempo dizer para mim assim, ó, você está em pecado. Você tem que aceitar, olha, você tem que aceitar o quarto mandamento. Olha, você tem que aceitar as leis de Deus, a lei de saúde. Olha, você come o que não deve. Como que ele poderia fazer isso? Se ele próprio estava me usando, me dando os dons. Entende, irmão? Jesus disse que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Doce e amarga. Não tem como. Ou é uma fonte sai uma água, ou sai outra. As duas não podem sair. Então, o Espírito Santo, Deus, ele não poderia estar fazendo tudo aquilo comigo, para depois, ao mesmo tempo, dizer para mim assim, olha, você tem que se consertar. Você precisa aceitar a verdade. Então, por isso, hoje, eu sei que nunca foi Deus que me usou, e nunca foi Deus que me deu nenhum daqueles dons. Até porque os dons eram tudo parecido com os dons que eu exercia lá no Espiritismo. Era tudo igual, da mesma forma. Não tinha diferença. Então eu tinha certeza que não poderia ter sido Deus que estaria me convencendo daqueles dons. E para encerrar, eu vou contar para você como é que eu cheguei aqui para encerrar, tá, irmãos? Irmãos, eu pregava no trem. E quando eu pregava no trem, eu pregava, incrível que pareça, irmãos, eu pregava a lei. Eu dizia que a lei, eu aprendi na igreja que a lei tinha sido abolida, mas eu só pregava sobre a lei. Por quê? Eu entendia que para o pecador entender que ele tinha que aceitar Jesus, tinha que ser por algum motivo. E só tinha um motivo para o pecador aceitar Jesus: a lei. Então eu pregava sobre a lei dentro do trem, ia pregando sobre a lei. Começava a pregar sobre a lei, porque as pessoas pregavam no trem e falavam, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. Mas nunca dizia por quê que tinha que aceitar Jesus, só dizia que a pessoa tinha que aceitar Jesus. Mas por que ninguém falava? E esse grupo de irmãos que eu orava porque eu ficava com eles no trem, me deu uma oportunidade um dia. E também para nunca mais. Porque depois que ele me deu a oportunidade, que eu comecei a pregar, eu falei, eles ficam aqui pregando sobre Jacó, sobre Vale do Osso Seco. Irmão, ninguém conhece ninguém, nada aqui conhece nada disso não. Aqui no trem é para falar de Jesus. É para falar de Jesus. Negócio de Vale do Osso Seco e história de Jacó e de Moisés, tem muita gente que nem sabe o que é isso. Mas Jesus todo mundo conhece. Eu comecei a falar de Jesus, comecei a falar da lei. Nunca mais eles me deixaram a oportunidade, eu comecei a pregar sozinho no trem. Falei, agora eu vou pregar sozinho. E passei a pregar sozinho. Eu comecei a andar com a Bíblia católica e com a Bíblia evangélica, para poder pregar o Evangelho, eu de Jerusalém. E eu começava dentro do trem, falar, de 5 da manhã, vindo para o trabalho, e estou eu pregando e falando. Um dia que eu abri a Bíblia católica para mostrar para as pessoas, deu uma pane no trem, de repente o trem parou, escureceu tudo. Quando a energia voltou no trem, ela voltou, irmão, em todos os vagões, inclusive no que eu estava. Só que na parte que eu estava, a luz não voltou. A rádio continuou escuro. Eu falei, e agora? Como é que eu vou ler? Estava tudo escuro. Eu olhei assim, eu falei, rapaz, esse Satanás é danado, ele não quer que eu mostre a verdade, não. Continuei falando. Na volta para casa, eu entrei no trem, e estou lá criando coragem para pregar. Toda vez que eu ia pregar, eu tinha que criar coragem. Era muita gente, eu ficava com medo de pregar, mas eu pregava. Com medo, mas pregava. Aí entrou um bando de pessoas da igreja católica, com blusa católica e tal. Aí eu olhei e falei assim, é hoje que eu vou lascar a lei dessas pessoas, vou falar das imagens, vou ler os 10 mandamentos. Hoje eu vou ler a lei. Cismei de ler a lei naquele dia. Aí comecei a cantar um hino, aí peguei a Bíblia católica, mostrei que era igual, que não tinha nada de diferente de uma e da outra, e mostrei que era uma Bíblia de católica e ia ler lá os 10 mandamentos. Está aqui, ó, decálogo, 10 mandamentos. Aí comecei a ler os 10 mandamentos. E falou o Senhor todas essas coisas, e comecei a ler. Não falaste para ti mais de escultura, não tomaram noção de entender o teu irmão. Daqui a pouco eu entrei onde? No 4º mandamento. Aí eu, lembra do dia do sábado para... Engasguei, porque eu nunca tinha lido os 10 mandamentos. 5 anos na Assembleia, eu nunca tinha lido os 10 mandamentos. Aí eu engasguei. Mas eu não podia parar. Agora eu entendo porque os pastores não contam a verdade. Eles não contam a verdade. Porque eu comecei a ler e não pude parar. Eu falei, já li, eu tenho que continuar. E continuei. Mas aí eu cheguei em casa, me ajoelhei e falei, Deus me explica que tem alguma coisa errada. O pastor falou que foi abolido esse negócio de lei, foi abolido o sábado. Mas o sábado está aí na Bíblia. Que história é essa, Deus? Vamos.
E quando você pede a verdade de Deus, Deus te mostra. Um dia veio trabalhar no prédio que eu trabalhava, o irmão Eduardo. Chegou um adventista para trabalhar lá no prédio como civil profissional. Eu estava trabalhando como porteiro, estou até hoje. Aí chegou aquele homem, aí eu olhei, eu falei assim, rapaz, esse cara é pastor, mas parece testemunho de Jeová. Não, mas é meio diferente, não é meio testemunho de Jeová, não. Aí eu fiquei olhando, né? Porque sabe como é que é? Os camaradas que é da Assembleia, tudo que é negócio da adivinhação, né? Aí ele postou do meu lado, prazer, Eduardo e tal. Você é pastor, né? Não, pastor não. Quando ele falou que era Jair, ele falou. Vou te falar que eu sou, não, eu sou. Falou o que ele era lá da igreja dele. Não sei se ele falou que era ancião, alguma coisa assim. Né? Porque me lembro que ele falou. Aí, quando eu só sei que ele falou, eu sou adventista. Quando ele falou, eu sou adventista, aí eu falei, agora já sei porque que Deus me colocou aqui. Foi para ganhar esse homem para Jesus. Oh, glória! Agora eu já sei. Aí, irmão, dali para lá nós começamos uma batalha terrível de Bíblia. E começamos batalhas de Bíblia. Começamos a discussão bíblica. Mas eu estava interessado na verdade. Então ele me deu um DVD do Grande Conflito. Eu cheguei em casa, comecei a assistir o DVD. Aí os primeiros estudos eu olhava, aí já conheço isso, já conheço aquilo outro. Aí toda vez o Luiz Gonçalves falava, né? Agora vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Aí eu, tá maluco, rapaz, vou orar com o pecador, rapaz, fui lá. Aí eu vou lá e orar com o pecador, aí ficava assistindo. Quando chegou na parte das profecias, aí eu comecei a ficar meio de cabeça quente, que eu não conhecia aquilo. Aí eu falei, rapaz, que negócio é isso? Rapaz, isso eu não conheço não. Aí tal. Aí foi continuando o estudo, e o negócio foi complicando cada vez mais, foi complicando. Aí até que na altura do estudo ele, vamos orar? Aí eu falei, vamos orar, pastor, que eu já não estou aguentando mais, minha cabeça está pegando fogo, pastor. Aí vamos orar. Aí comecei a orar, pronto, irmão. Decidi guardar o sábado. Falei, não, eu vou guardar o sábado. Aí cheguei lá na igreja, eu comecei a falar de sábado, eu não falava outra coisa. Comecei a falar de sábado na igreja e criei um inferno lá na igreja. Dei estudo bíblico, eu estava na Assembleia dando estudo bíblico, mostrando. O dia que eu falei sobre a alma, eles ficaram loucos. Aí eu fui, comprei o DVD todo completo do Luiz Gonçalves, comecei a estudar, conhecer a igreja, até que um dia eu decidi, a igreja me expulsou de lá, eles me expulsaram, porque o irmão virou para mim e falou assim, eu entreguei o carro, porque eu era diretor missionário lá também, entreguei o carro, aí o irmão falou assim, o irmão fica com esse negócio de sábado. Deixa eu contar só essa experiência. Teve um dia que o irmão falou que eu chegava na igreja, agora eu parecia um estranho. Primeiro que eu não conseguia mais orar na igreja. Eu chegava na igreja e não conseguia mais orar. Não conseguia. Eu era o primeiro a abrir a igreja, eu iniciava as orações antes do pastor chegar, depois passava para ele. Irmão, eu ajoelhava e não conseguia mais orar. Aí eu falei, eu tenho que criar uma oração. Para o diabo saber que eu não estou orando para ele. Deus me dá uma oração. Aí eu fui e criei uma oração. Toda vez que eu ia orar, aí eu orava assim, Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, a ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor, estou aqui, Senhor, mais uma vez em reverência à tua majestade, em reverência à tua soberania e em reconhecimento a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Aí eu consegui orar. Eu só consegui orar se eu fizesse assim. Se eu só falasse, meu Deus e meu Pai, eu entendia que eu estava falando com o pai daquela igreja. Aí eu não orava. Eu orava assim, eu não consigo. Eu não consegui orar. Aí tá bom. O pastor virou para mim e falou assim, não, o irmão está dirigindo o culto. Irmão, hoje vai ter uma oportunidade. E tinha esse irmão Marcelo, que ele dizia para mim, eu não guardo a lei, não guardo. Aí, até a oportunidade, está com a oportunidade hoje, irmão Mota. Aí ele foi até perto de mim e falou, irmão, deixa eu falar um negócio, não fala esse negócio de sábado não, cara, o pastor já está de olho em você, o pastor está de olho em você, cara, estou te falando como amigo. Eu falei, tá bom, Marcelo. Aí botei a Bíblia assim na janela, aí eu abri a Bíblia, eu vi assim, aí fiz assim, aí ele, rapaz, estou te falando como amigo, não faça isso, não fale de sábado aqui, rapaz, não faça, bota, estou te falando. Mas naquele dia eu não fiz nada, ganhei a oportunidade, falei uma saudação lá, falei um pouquinho, mas não falei sobre o sábado, porque quando eu saí de lá, todo mundo sabia do sábado. Quando eu saí de lá, todo mundo sabia por que eu saí. Sabia porque alguns eu dei estudo bíblico, o presbítero para mim falou assim, irmãos, se eu for para lá você presbítero, eu falei, não. Então não vou não, eu vou ficar na Assembleia mesmo.
não vou ser presbítero, então ele não ficou. Então dali, um dia o irmão falou para mim assim, irmão, você guarda sábado. Você está aqui, guarda sábado. Você sabe que a Assembleia de Deus nunca vai guardar sábado? O que você está fazendo aqui? Eu falei, quer saber, irmão? Eu vou sair desse negócio mesmo. Eu vou sair daí mesmo. Aí eu peguei, irmão, saí. Irmão, saí, me batizei na igreja adventista no dia 19 de março de 2011. Amém. E aqui estou, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não vê como homem vê. Eu nunca me vi como crente, mas Deus me via como um crente da igreja adventista do sétimo dia, e estando aqui hoje e falando isso para vocês, porque Deus tinha um plano na minha vida e Deus tem um plano na sua vida. Amém. Amém? Eu agradeço, irmão, a oportunidade. Desculpe ter passado um pouco do tempo aqui. Que Deus abençoe. Gratificante aqui, né, o que o Mota nos passou. Nós vamos